Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Eu queria fazer a pergunta: o que o senhor achou do desempenho da equipe, se o resultado ficou de bom tamanho pelo que o Grêmio apresentou, e também como é que foi essa experiência de comandar o tricolor aí na beira do gramado. Boa noite, Márcio. Foi um jogo muito difícil, né, um adversário que tinha uma proposta muito clara de se defender e aproveitar os contra-ataques e também as bolas paradas. Acredito que a equipe se portou bem dentro de campo, né, tentou executar a todo momento aquilo que a gente havia treinado e combinado, aquilo que a gente já vem construindo junto com o Thiago. E 2-0 é um bom resultado, uma boa vantagem, mas não tem nada definido. Tem mais um jogo difícil lá em Brasília e a gente precisa trabalhar bem para fazer mais um bom jogo e garantir a classificação. E a experiência, né, de comandar como treinador a equipe foi muito gratificante, um privilégio, né, e uma honra muito grande para mim poder estar à beira do campo de um clube gigantesco como o Grêmio. E fico muito feliz, né, com o desempenho dos atletas e a gente ter saído com uma vitória. Pedro, boa noite. Sobre a questão da formação da equipe, né, especialmente com o Thiago e com o Lucas, que são jogadores que se assemelham na característica um pouco, por que esta opção? Até pelo número alto de desfalques, ou realmente é uma convicção, porque também os dois começaram, por exemplo, o jogo da semana, do domingo passado, na verdade, lá em Fortaleza? A escolha dos atletas, ela é sempre construída, né, junto com o Thiago, e nesse contexto agora de maneira virtual, né, então nós nos reunimos de maneira virtual para poder discutir, debater, né, a melhor formação para o momento. Logicamente que a gente teve muitos desfalques, e muitos desfalques também até de atletas de meio campo, mas é uma formação que nós já colocamos em campo no jogo contra o Lanús e teve um bom desempenho, a equipe teve um bom desempenho, e a gente pensa também de uma maneira geral no contexto, na combinação dos jogadores de meio campo com os jogadores de frente também. Então, os nossos meio-campistas com os nossos extremos e com os nossos laterais, né, quais são os movimentos, quais são as características, as ocupações de espaço que podem fazer com que o jogo flua, né, o jogo aconteça, e de uma certa forma a gente leva em consideração também aquilo que o adversário pode nos apresentar e nos propor, para tentar fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões, né, o Thiago como líder do processo, para que a gente alcance os objetivos e os resultados que a gente deseja, que é a vitória, a classificação. Pedro, me permita seguir nessa questão da montagem de elenco e de time, né, para o jogo, e voltar a uma questão da escolha pelo goleiro. A gente estava imaginando que o Paulo Vitor era um jogador que, de certa forma, poderia ser envolvido em algum tipo de negociação. A gente estava imaginando um Gabriel Chapecó recebendo mais oportunidades, e aí houve essa, de certa forma, surpresa. O Paulo Vitor no gol do Grêmio. Como é que se deu essa escolha? Como é que vocês, e por que vocês optaram pelo Paulo Vitor para começar o jogo no gol do Grêmio hoje? O Paulo Vitor é um atleta do clube, né, um atleta que tem contrato com o clube, e foi uma opção do Thiago pela escolha, né, pela entrada do Paulo Vitor, um atleta experiente, e foi algo que o Thiago decidiu e achou melhor pela entrada do Paulo Vitor no jogo. Pedro, tudo bem? Eu queria que você falasse sobre os pontas de hoje, os dois garotos, o Léo Chu e o Jonathan Robert. Eles começaram cada um do seu lado bom de perna, né? Depois você fez a inversão, e ambos cresceram durante a partida, até pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de analisar os dados. O que o torcedor pode esperar desses dois jogadores e, principalmente, qual é a melhor função para ambos dentro do grupo atualmente? O Jonathan e o Léo são dois jogadores de muita qualidade, de muito potencial, de características diferentes. O Léo um pouco mais vertical, um jogador com mais capacidade de transitar. O Jonathan já é um jogador mais combinativo,
né, que busca aproximações, que busca troca de passes rápidos, e eu acredito que são jogadores de muito futuro para o Grêmio, e hoje fizeram uma boa partida, uma grande partida. Tentamos alternar também até para causar um desconforto para o adversário, que está sempre tentando marcar, e às vezes tenta encaixar um determinado tipo de marcação, e quando a gente faz a troca de lado, as conexões com os jogadores de meio campo já se tornam diferentes. O fato de trazer a bola por dentro e tentar jogar um pouco mais por dentro já cria um outro tipo de combinação, como aconteceu até no primeiro gol. Então, é dessa forma que a gente tem pensado, né, e trabalhado com esses dois atletas de qualidade. Tudo bem, Pedro. O Jean-Pierre foi um dos melhores jogadores do Grêmio na partida de hoje, e ele tem dado uma oscilada, tem jogos que vai muito bem, outros nem tanto. Queria que você fizesse uma avaliação sobre o jogo dele hoje, e o quanto vocês entendem que o Jean-Pierre já evoluiu desde a chegada dessa nova comissão técnica, e o quanto ele ainda precisa evoluir e em que pontos. O Jean-Pierre é um atleta também de muita qualidade, né? Muito criativo, tem muito repertório técnico, um atleta que enxerga o jogo de uma maneira diferente. O Thiago conhece bem, né, e tem conversado bastante com ele no dia a dia, para que ele possa sempre desempenhar o melhor futebol dele, né, o melhor papel dele. Hoje ele fez um bom jogo, e a gente acredita que com a sequência, né, do trabalho, né, ele vai crescer, vai se desenvolver cada vez mais. Boa noite, Pedro. Pedro, no domingo passado, o Grêmio entrou com um meio-campo bem parecido com o de hoje, né? Só trocou o Matheus pelo Jean-Pierre, o Matheus foi para a seleção, mas o meio-campo de domingo se mostrou muito pesado. Até o próprio Evandro falou que estava a marcação chegando atrasada, problemas de distribuição de bola, mas mesmo assim o Grêmio entra com um meio-campo praticamente igual nesse jogo. O porquê dessa escolha, se já lá no jogo contra o Ceará não tinha funcionado e hoje teve um primeiro tempo também muito lento nesse meio-campo? O Lucas é um atleta, né, que tem uma boa capacidade de passar a bola, e hoje numa combinação com o Jonathan Robert, a gente acreditava que a gente poderia, né, ter um volume ofensivo bom, né, junto com o Thiago e com o Jean também, que é um jogador muito criativo, a gente conseguindo aproximar esses 4 jogadores, que seria muito importante, né, por causa de uma marcação mais baixa da equipe do Brasiliense, né, e também até com alguns encaixes. Então, a escolha foi pensando nessa combinação de manutenção de posse de bola e de jogo de aproximação, para poder conseguir infiltrar, né, e romper as barreiras, né, os blocos que o Brasiliense tentou impor para nós. E em muitos momentos nós conseguimos criar várias jogadas, boas jogadas, tivemos os 2 gols e mais algumas boas chances até para ampliar o placar, e eu acredito que de maneira geral foi um bom desempenho da equipe. Pedro, tu comentou anteriormente que para a escalação inicial há essa conversa entre a comissão técnica, e a palavra final é sempre do Thiago Nunes. Gostaria de saber como é que funciona a dinâmica, não sei se essa seria a palavra certa, de substituições. A gente já está aí no segundo jogo sem o Thiago Nunes, e, por exemplo, no jogo contra o Ceará a gente teve substituições no intervalo. Hoje você acabou promovendo essas trocas. Como é que funciona essa dinâmica? É tu que tem autoridade e autonomia para fazer as mudanças que tu acha necessária? Tu chega a ter alguma conversa com o Thiago Nunes no intervalo de cada jogo? A gente tem uma reunião prévia que nós fazemos, né? Então nós debatemos bastante os cenários que podem acontecer no jogo, quais são as possibilidades de entrada, se o jogo estiver caminhando para um determinado cenário, quais seriam as opções, e a gente já deixa meio que pré-estabelecido, e no intervalo nós temos, né, uma conversa para alinhar algumas situações, e no decorrer da partida a gente já entende, né, a partir dos cenários já desenhados,
a gente tem uma rotina constante de reuniões e de troca de ideias, então a gente já tem tudo muito bem alinhado para chegar na hora do jogo e fazer as escolhas e tomar as decisões. Pedro, boa noite, parabéns aí pela vitória do Grêmio. No jogo de hoje teve uma situação inusitada, né? O Ricardinho fez um gol, participou do segundo, mas em seguida ali perdeu uma chance bem clara de gol. Na transmissão da televisão deu para perceber que ele saiu um pouco chateado, apesar de ter feito boa partida, ter feito gol, mas com o lance que ele perdeu, ele saiu chateado. Teve algum tipo de conversa com ele? Como é que tu sentiu ele nessa saída de campo? O Ricardinho, ele tem uma característica muito interessante, que ele é um atleta que sempre quer melhorar, que sempre quer evoluir, então esse comportamento é muito bom, a gente vê de uma maneira muito positiva, né, quando o atleta ele não se conforma, e o Ricardinho tem essa característica, infelizmente, são coisas que acontecem no jogo, mas ele participou dos 2 gols, como tu bem colocou, e essa é a mentalidade, esse é o comportamento de sempre querer mais, de sempre evoluir, de sempre buscar, né, o melhor desempenho. Então, conversei com ele, né, passei tranquilidade para ele nesse sentido, e eu tenho certeza que para os próximos jogos, quando a oportunidade aparecer, ele vai concluir, vai fazer o gol. Boa noite. Eu queria que tu falasse um pouquinho, professora, da volta do Kahneman, né? Voltou a atuar pouco mais de um mês fora. Não sei se ele te relatou algum desgaste físico, te relatou estar bem. Como é que tu viu a volta do Kahneman? O Kahneman é um grande jogador, um jogador de referência para nós, né, para o nosso grupo, para o nosso elenco, um líder, e creio que ele voltou muito bem, né, se sentiu muito bem, fez uma excelente partida, e dentro das características dele, né, com muita imposição, com muita liderança, e eu vejo, e por aquilo que ele relatou, sentiu muito bem, e é um jogador que a gente conta muito dentro do elenco. Pedro, boa noite. Você comentou aí das reuniões que tem, né, que teve com o Thiago Nunes, a definição de escalação e tal. Eu queria perguntar se depois do jogo tu já falou com ele, já recebeu alguma mensagem, algum parabéns, alguma cornetinha, vocês já se falaram ou vão se falar depois, não deu tempo ainda? A gente já conversou, já bateu um papo e com certeza também depois a gente deve voltar a conversar para alinhar a sequência dos treinamentos, alinhar a semana, né, aquilo que vai ser construído para a sequência dos jogos. Mas a gente tem uma relação muito, muito boa e muito direta, e depois aí a gente também deve conversar novamente aí, de maneira virtual para alinhar a sequência dos trabalhos. Pedro, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre 2 jogadores em específico. Hoje a gente teve o Jonathan Robert começando por um lado e terminando o jogo pelo outro. Queria que tu falasse sobre os números dele, né? Já que tu tem tanto contato com isso também. Ele é um cara mais de jogar pelo lado esquerdo, mais centralizado. Como que ele veio, como que ele saiu do Grêmio, qual que é a situação hoje dele mais tática, né? Qual que é a ideia dele de jogo? E outro jogador também que eu queria falar contigo era sobre o Cortez. O Cortez entrou dando um pouco mais de suporte, né, na minha opinião, do lado esquerdo ali no Grêmio. Ele tem uma característica um pouco diferente, né, do Diogo Barbosa, um jogo mais apoiado. E tu falasse desses 2 jogadores, já que, claro que eu não posso perguntar sobre a titularidade do Cortez, todos os jogadores são do grupo. Ok, Gabriel. O Jonathan Robert é um jogador que chegou há pouco tempo, né, e a gente está conhecendo bem as características que ele possui. Ele gosta de atuar, né, pelo lado, vindo por dentro, flutuando por dentro, e a gente tem a ideia, de acordo com a necessidade da partida, utilizar ele pelos 2 lados, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Logicamente que um jogador combinativo, como é a característica dele, quando joga com o pé trocado, facilita um pouco mais para as combinações de jogo de pivô, de tabelas, de triangulações, e até mesmo para finalização, como ele, né, teve uma boa jogada que finalizou e o goleiro fez uma boa defesa, mas também pelo lado direito ele finalizou uma boa bola no primeiro tempo, um chute cruzado forte.
Então, a ideia é construir situações e movimentos que ofertem linhas de passe, né, para que aconteça uma aproximação dos jogadores, as combinações com o próprio Jean, com o Thiago, com o Lucas, com o Chu, com o Ricardinho também vindo fazer jogadas de pivô, com os nossos laterais se projetando para que, de maneira coletiva, a equipe possa produzir bem. E o Cortez fez uma boa partida também hoje, uma partida segura, é um jogador experiente, é um jogador que tem uma boa leitura do jogo, sabe trabalhar por dentro, sabe trabalhar por fora, e é uma briga muito boa junto com o Diogo, né, e o Thiago vai fazer a melhor escolha, vai tomar a melhor decisão em prol do Grêmio. Obrigado e boa noite a todos.